Foda-se com PH. Foda-se com PH. Foda-se. Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um Foda-se 360, o nosso podcast em parceria com a Pod 360. Tico. Davi, eu tô cansado, Davi. Não pode. Eu fui ler o tanto que ela já correu, Davi, eu tô cansado, Ela já correu mais, somando eu e você andando, ela já correu mais. Pelo amor de Deus. Nossa convidada de hoje é muito rápida, empreendedora e várias outras coisas. Pessoal, a gente tá recebendo aqui a Valéria Mello, que pode chamar de Val. Ou Valeri. Exato. Que chique. Poliglota. Muito bem-vinda, Val. Prazer, muito obrigada pelo convite. A gente tem uma amiga em comum que falou de você tanto, mas tanto. E a fã. Sua fã? Minha fã. Eu também virei depois do texto dela. Ela é demais. Manda um beijo pra Gabi. Gabi, ela tá aqui. Um beijo pra Temos Gabi. plateia hoje, Davi. Não, hoje... O Foda-se tá muito importante. Você devia ter aquela plaquinha, palmas. Um beijo pra Júlia também. Júlia. Tá aí também. Ela tem muito fã. Verdade. Não, tem que levantar a plaquinha. Aplausos. Então, Ô Val, pra gente começar, o Davi sempre faz um roteiro e eu furo os roteiros. Eu aprendi que a Major são 6 e você correu 5, é isso? eu corri 5 das... Das 6 grandes. Das 6 grandes. Falta só qual? Só explicar, né? Major são maratonas, 42 Isso. quilômetros. Explica o que são as Majors, porque eu também aprendi. As Majors são as maiores maratonas do mundo, né? Então foi criado esse circuito, né? Em que você pode correr todas essas maratonas e quando você termina as 6, você ganha uma mandala com todas as medalhas, né? Então Você completou o circuito. completou o circuito. Na Perfeito. última prova, a hora que você cruzar a linha, ela tá lá no cantinho, você vai lá, você dá um nome antes, né? E aí você vai lá e Que retira. legal isso. Então, eu já completei 6 delas. Eu comecei com Boston. Boston é a única que você precisa ter índice. Então, você precisa fazer um tempo muito bom para poder participar de Boston, né? Então, a primeira que eu fiz foi Boston. Peguei o índice no Rio de Janeiro. Então, eu corri a Maratona do Rio. Peguei índice e fui para Boston. Fiz Boston. Depois eu fiz Chicago, Nova York, Londres, Berlim. Falta Tóquio. Maratona E de qual é a agenda de Tóquio? Eu tô inscrita desde 2019. Eu fiz minha inscrição, consegui fazer por caridade, porque é muito difícil conseguir. É mais fácil você passar num vestibular, a gente brinca, né? Do que conseguir inscrição pra maratona tanto de Tóquio quanto de Londres. As duas são muito difíceis. E aí eu consegui por caridade. Só que o que aconteceu? Veio a pandemia. Então, uma semana antes de viajar, eu tava toda pronta, ciclo todo pronto. Nossa. Aí veio a pandemia, que ia ser dia 1º de março de 2020. Bom, Aí parou, eles cancelaram, o Japão cancelou. E eu realmente achei que isso não era real, sabe? Assim, eu falei, não é possível que isso vai acontecer, né? Eles cancelaram e aí 2021 não teve, 2022 agora, eles proibiram para estrangeiros. Então, o Japão tá fechado, é o único país assim, único não, né? Tem outros que também estão. Mas o Japão fechou, então eles não permitiram que estrangeiros entrassem. Só se você fizesse uma quarentena antes para poder entrar, e aí não ia dar certo. Eu falei, bom, beleza, vamos para 2023, né? Só que aí eu já recebi outro dia um e-mail falando que eles provavelmente não vão abrir de novo. ainda? Nossa. O Japão vai. Eles estão adotando uma postura muito de continuar fechado, né? Porque a China tá de novo lá fazendo lockdown. Então eles estão. E aí, assim, quando vai ser? Não sei. Tem que correr à distância, então, né? Tem que. Então, se permitissem, né? Então, isso é uma coisa. Corre no metaverso. Exato. Corre no metaverso. De Exato. repente. Porque, porra, você Eles tá vão ter que tentando... tomar uma decisão, né? do Na que fazer. teoria, você já tem essa mandala. Os caras estão dificultando a mandala dela, Davi. Você já É tem. isso. Desde 2019 você tá tentando. Agora tá tudo voltando. Aí os caras querem colocar pra 2032. Exatamente. O problema é o seguinte: será que eu vou conseguir me manter bem até lá, né? Acho que tá faltando material da mandala, eles não querem fabricar e estão te enrolando, porque não é possível. Olha, não sei. Eu sei que. Às vezes eu penso eu gosto muito de ver a coisa pelo lado positivo. O lado positivo eu estou me preparando para chegar lá. Assim, como eu disse, talvez eu demore 10 anos para chegar lá. Mas Então vai vão ser chegar. 10 anos que eu vou ficar bem. Eu falo, você não pode cair, não pode parar. Porque se você parar, você não volta. Sim, Se é um sonho, eu vou atrás, entendeu? total. E Val, 42 quilômetros, cara. Tipo,
42 começou quilômetros, a 195 correr? metros. Meu, eu 195 Não se esqueça metros é o que dos. espera, É isso né? que eu ia falar. Não se esqueça dos 195 metros. Não, é o pior, que você bateu 42 ali, aí você quer parar, mas tem 195 Tem mais, exatamente, quase 200 metros é muita coisa. Você é louco. Eu canso nos 200 metros. Ô Val, ele tá falando sobre o começo da corrida, mas vamos lá atrás que você trabalhava, você era uma contadora, é Eu era isso? contadora. E aí largou tudo pra mergulhar na corrida. Então, só pra você entender, eu já tinha. Como que é a corrida, a história da corrida? Corrida pra mim era assim: é um esporte que eu fazia de vez em quando pra emagrecer. Então, eu sempre que eu pensava assim, preciso emagrecer, vou correr. Então, eu corria. Isso assim, na minha cabeça, sei lá, desde quando é que isso apareceu, não sei. Viu, Totô? Pra emagrecer precisa correr. Não sei, na minha cabeça tava isso. Aí, eu corria de vez em quando. E aí, em 2006, olha a ideia da pessoa. Eu resolvi assim que eu ia fazer uma meia maratona. Eu vi a meia maratona do Rio de Janeiro, na Globo. E falei, nossa, cara, deve ser muito legal terminar uma meia maratona no Rio de Janeiro, né? Falei, nossa, deve ser incrível. Isso em 2005. Aí, eu falei, o ano que vem eu vou correr. Qual era o máximo que você tinha corrido até 10 então? quilômetros, 10. e olha lá. Aí eu corria de vez em quando 10 quilômetros. Na minha cabeça, olha que tonta, né? Quem corre 10, corre 21. Claro, pertinho. É só dobrar um pouco a distância. Pô, é Só fácil. beber mais água, né? Exatamente. Devia Bebe um ser a época pouquinho da mais água, Dilma. Você bater a meta, é só você dobrar a dobra meta. É isso. Aí, então vai. Aí, em 2006, alguém me chamou. Vamos lá pra correr a meia do Rio, é muito legal. Alguém falou, vamos. Falei, Tava vamos. sem fazer nada, né? Tava sem fazer nada, Meio vamos assim. lá, vamos lá. Meu, largava 10 horas da manhã. Era uma prova da Globo, então assim, a Globo colocava às 10 horas. E aí eu fui, larguei aquela alegria, né? No começo largada, todo mundo é feliz. Eu sei que chegou no quilômetro 18, você chegava no Flamengo, e aí tinha que ir e voltar. Cara, te juro por Deus, eu falei, eu vou pular essa merda e vou pular e vou embora. Porque, meu, muito difícil, mas muito, 18. Muito quente. Nossa, só de pensar, no calor. E eu terminei em 2 horas e 36. E eu falei, eu nunca mais vou fazer corrida na minha vida. É a pior sensação, você terminar. E eu tremia. Tava um calor do cão e eu tremendo de sei lá o que tá acontecendo comigo. Eu tava muito mal, branca. Falei, meu, eu vou desmaiar, não quero nunca mais. E não corri mais. Falei, não vou correr, isso aí não é pra mim, tô fora. E em 2013, o que aconteceu? Nesse tempo eu engravidei, eu era casada, eu tive uma filha em 2009, minha filha nasceu em 2009. E eu tenho uma história muito forte com a gestação, com a minha filha, mas fica para um outro papo, senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Estamos aqui à disposição. Mas, resumidamente, a minha filha, ela foi muito difícil ter minha filha. Então, eu precisei fazer tratamento. Então, eu fui muito mãe. Muito. Eu queria ter minha filha, meu sonho. E quando eu fui mãe. E aí, eu engordei muito, me abandonei. Sabe aquela coisa de, eu sou mãe, eu não muito me olhava mais no espelho. Você vai aos poucos, não é de um dia pro outro. Você vai aos poucos, deixando de ser mulher ou qualquer outra coisa. E fui mãe. Então, eu pensava muito na minha filha. E isso não é bom também. É bom, tem um equilíbrio, mas se você é muito exagerado nisso, também não é bom. E aí, em 2012 para 2013, eu falei, eu vou emagrecer. Eu já estava acima do peso, tinha uma viagem marcada, eu falei, preciso emagrecer, o que eu vou fazer? Corrida, né? Corrida emagrece. Vamos voltar pra corrida. Vamos pro Rio. Vamos pro Rio. Não tanto. Aí chegou em abril, e eu escrevi, né? Quando vira o ano, a gente escreve. Não, vou correr. Metas. Vou acordar às 6 da manhã, vou correr. Bom dia mentira, né? Você coloca o máximo, né? Aquela perfeição que você sabe que não é muito difícil. Mas virada de ano dá isso na gente, né? A gente fala, não, uma vida nova, né? Agora vai. Aí virou o ano, chegou abril, não tinha feito nada. Nada, não. Eu já treinava com um personal na hora do meu almoço, que era a hora que eu tinha ali. E ele sempre me caçava. Eu falava, hoje eu não vou, que eu preciso. Ele, tô passando aí pra te pegar. Eu falava, não, tá bom, eu vou. Então, assim, ele tinha que me caçar pra eu ir treinar. 3 vezes na semana já tava bom. Mas eu queria mais. E aí, em abril, uma amiga me chamou pra correr a Tribuna em Santos, que é uma corrida de 10 quilômetros, que é maravilhosa. Eu falei, vou fazer a Tribuna de Santos. Cheguei lá, ela fazia parte de uma assessoria de corrida. Eu nem conhecia assessoria de corrida, não sabia o que era aquilo. Eu falei, pô, né, essa galera reunida, todo mundo com a mesma camiseta, né, toda a turma ali. E aí a gente saiu pra correr.
E no que eu participei dessa prova, Santos, essa prova especificamente de Búzios é uma delícia, porque você larga num ponto, chega na praia e a galera vai torcendo no meio do caminho. A cidade para e torce, né? Aí eu falei... Eu queria até falar sobre quando você corre e tem essas pessoas, porque eu já corri e aí às vezes é bom... Parou. Aí, ó, desculpa todo mundo que tá assistindo, ouvindo. Abre aspas, eu já corri. Fecha aspas, Davi. Vai, Davi. Posso dar minha experiência? Ela vai entender o que eu vou falar, porque você não corre. Eu corro, né? Vai. Primeira prova que eu corri 5 km. 3 km eu tava morto. Aí eu olhei pro lado, tinha uma mãe passando com um carrinho de bebê. Aí eu falei, porra, a mulher tá com um carrinho de bebê e tá voando e eu morto. Fiquei puto, terminei a prova, aí beleza. Aí, antes da pandemia, me inscrevi pra São Silvestre. Falei, porra, vamos lá, né? Tô de bobeira, ela foi pra meia, eu fui pra não. Isso é muito comum. Falei, falta 6 meses, corri a São Silvestre. São 15 quilômetros só, não são 42. Mas você não correu 15? Não, eu andei. Eu fiz em... Vamos ser realistas. Não, eu fiz 1h50. Quase o que ela faz uma maratona. Não, mas... Começou 31 de dezembro, ele parou semana passada. Mas aí é que tá. Aí beleza, São Silvestre, os últimos 3 quilômetros é aquela subida da Brigadeira, você já tá morto, sol, Réveillon, você quer beber, né? Dia 31 de dezembro. Passa um cara fantasiado de estrela. Com a cerveja do meu lado. Eu falei, não. Nunca mais vou fazer isso. Tipo, tem uma galera que tá me humilhando aqui, é uma mulher com um carrinho de bebê, o outro cara fantasiado de estrela e eu morrendo, nunca mais corri. Parei. Tá vendo? É assim, isso acontece. E tem pessoas que falam assim pra mim, não gosto de correr, é horrível. Eu falo pra ela, corre de novo que você correu errado. Porque... alguma coisa aconteceu ali que não encaixou. E aí foi acontecer pra mim em Santos, né? E aí quando eu entrei lá... A paixão foi em Santos? Foi Santos. A hora que eu vi aquela galera toda... e aí foi... E a turma... Eu comecei a ver que tinha uma assessoria, tinha um pessoal unido e pessoas que eu conhecia. Não tava sozinha. Aí a turma acabou, a galera tomando uma cerveja, sabe? Eu falei, eu quero fazer parte disso. Eu falei, não, vou... Aí naquele dia, olha como as coisas são. Naquele dia, nunca tome uma decisão depois de correr e sentir adrenalina, sabe aquela coisa gostosa da corrida? Não faça isso, porque depois você vai pagar caro. Aí eu terminei, falei com o treinador, ele chama Rodrigo Lobo. Falei, Rodrigo, eu quero fazer parte da assessoria, vamos lá? Vamos. Aí ele começou a me passar treinos, uma planilha de treino. Nem conhecia, pra mim, eu não sabia que existia uma rotina de treinos, todos os dias fazer alguma coisa pra poder participar de uma prova. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Comecei, ele mandou a primeira planilha, fiz a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana eu falei, eu não quero mais. Falei pra ele, Rodrigo, agradeço o trabalho. Mas eu comecei a sentir dor no meu cabelo. Gente, cabelo não dói. Cabelo não dói. Eu tinha dor no cabelo. Assim, sabe? De passar a mão assim na cabeça. Eu falei, cara, tá tudo doendo. Doía pé, canela. A planta do meu pé tava doendo. Foi assim que eu fiquei depois dos 5 quilômetros. Tudo doía-me. E aí ele falou pra mim uma coisa que ele falou assim, Val, é assim mesmo. O corpo, ele demora pelo menos 3 meses pra se adaptar. E a gente vai viver muita coisa ainda. Então, calma. Continua seguindo, acredita nesse processo. Vão pelo menos 3 meses. E ele tinha razão. Eu fiz esse treinamento. Aí eu participei de uma meia maratona em São Bernardo, já em 2013, perto da minha casa. Então, eu moro em São Bernardo, a meia maratona de São Bernardo. E aí, só que foi de novo diferente, porque eu treinei pra ela, me preparei. Então, eu fui treinando até chegar essa prova. E ter pessoas conhecidas. A minha filha chegou junto comigo. Tem uma história muito forte com minha filha. Minha filha veio junto comigo, dando a mão, assim. Então, até hoje, eu me emociono de lembrar da minha filha chegando, assim, sabe? Pegar na minha mão e, cruzar aquela linha. E eu falar, caralho, que foda que foi isso aqui, sabe? Aí eu já fiz em 1h48. Já melhorei. De 2h36 pra 1h48. E muito feliz, muito feliz, muito feliz. De novo, o que eu fiz? Terminei. Falei pro Rodrigo, quero fazer a maratona de São Paulo. A gente foi em agosto. A meia maratona foi em agosto. E a maratona de São Paulo em outubro. E aí ele falou, vamos fazer a maratona de São Paulo. Então assim, em 5 meses eu fui pra maratona de São Paulo. Sua preparação foi em 5 meses pra maratona? 5 meses pra maratona de São Paulo. Aí eu fui pra maratona de São Paulo. Chegou lá no meio dessa prova... a maratona de São Paulo é muito difícil. Essa que teve inclusive esse final de semana, né? Um outro percurso, mas é muito difícil. Porque tem pouca torcida, é muito quente.
o percurso, você passa dentro da USP, é um percurso chato, né? Então eu cheguei lá dentro da USP, achei que eu não ia sair. Chegou aquela coisa do paredão no quilômetro 30. O que é isso? Né? O quilômetro 30 é assim, são 42 quilômetros. No quilômetro 30, a gente costuma dizer que é um paredão, que é você bate e cai. Muitas pessoas desistem no quilômetro 30. É tipo o 7º ano do casamento. Exatamente. É isso daí. Você vai ter que trabalhar pra resistir, entendeu? Entendi. Você vai ter que trabalhar. Pegou o paralelo? Não, é perfeito. É o paredão. Eu acho É um que você paredão. correu já, tipo. É o paredão. É isso. 7, 14, né? É isso. Então, aí chegou no 30 ali. O que acontece? O corpo, fisicamente, você perde muitos eletrólitos, você perde sais, você perde vitaminas, né? Energia ali. E aí, chega no 30, você tem uma baixa. O corpo faz tipo, como se fosse um motorzinho mesmo. Você vai sentindo uma queda. E essa é uma fase muito importante. Por isso que você tem que treinar o corpo e a cabeça. Então, suplementar bem pra poder chegar nesse 30 e o corpo falar, opa, tenho combustível ainda. E a cabeça pra você falar, puta, tá foda, mas eu vou continuar. E quando eu cheguei no 30 e saí desse 30, e de novo, né, ter assessoria nesse ponto foi muito importante, porque o pessoal tava lá e aí passaram com bicicleta e foram conversando comigo. Eu, ai, não quero mais, ai, mãe, né, aquela coisa, me tira daqui, socorro, que merda, né? Isso acontece na corrida, tem altos e baixos ali, né? E eles foram comigo, né? E foram conversando, não, esquece, presta atenção na minha voz, para de falar e olha pra frente. Então vamos, pá. E aí quando eu consegui sair disso daí, lá no 36, 37, você vai entrando no Ibirapuera. E aí eu já comecei a chorar, né? 37, 38, 39... Aquela galera, todo mundo torcendo e eu pensando, eu quero ver minha filha. Minha filha tava lá, minha filha, meu marido, meu pai e minha mãe. Sempre no final. Sempre no final, na chegada. Aí eu vi a minha filha, corri pra minha filha, peguei minha filha e pum, passei de novo. Quanto sua filha corre? O finalzinho, Sim, 100 né? metros, 200? Ela que corre uns 100 metros, mas nessa chegada. Agora, ela já fez 5 quilômetros, mas o que ela na chegada é esse daí. E aí, peguei minha filha, cruzei de novo e, cara, eu não sei te explicar o que é, mas é como se fosse um portal, como se você cruzasse assim. Não sei se sei lá, teu corpo tá é tanta coisa ali, que é como se eu cruzasse um portal. E é uma energia, assim, surreal, sabe? Pouco, assim, sabe? Você passa. Aí aquilo ali eu fiquei pensando, se eu sou capaz de correr uma maratona, não tem nada que me segure nesse mundo, né? Pensei comigo, falei, pô, olha o que você fez, né? Eu pensando comigo, assim, né? E só que aí, depois eu fiquei... foi um pouco tempo de treinamento. 5 meses é pouca coisa. O que aconteceu? Eu comecei... No dia seguinte eu não conseguia andar. Então na segunda-feira, juro por Deus, não é assim, não consegui andar. Eu fiquei deitada. Pra ir no banheiro, eu descia da cama rolando. Ia rolando. Fui de gatinho no banheiro. É nesse estado que fica. Não, eu fiquei, né? Tem gente que... E aí eu entendi... E hoje eu falo isso para as pessoas. Hoje eu entendo que é você se preparar para uma maratona e fazer disso um processo em que você vai se fortalecer e de que você vai virar e falar, não, vamos lá fazer, sabe? Porque que é aquela ansiedade, né? De, vamos fazer. Você vai doer, mas muito, né? Mas é superação em mente, né? É superação. Só que aí dali eu falei, no próximo ano eu vou de novo para São Paulo, mas dessa vez eu vou me preparar. Então dessa vez eu vou me fortalecer, vou fazer o jogo direitinho, toda a planilha, fazer todos os treinos, fortalecer para chegar no final inteira. E no ano seguinte eu fui de novo, fui para São Paulo, fiz novamente a Maratona de São Paulo, fiz 2013 e 2014. E em 2014 eu cheguei inteiraça. Fui a 19ª mulher na maratona, tá? Eu cheguei muito bem. Cheguei bem inteira. Nessa hora o Rodrigo, o cara lá, deve estar orgulhoso. Muito. Quem não queria correr virou a 19ª mulher. Então, nessas horas o treinamento todo funcionou durante, né? Então tem pessoas que me perguntam, Val, qual que é o conselho que você dá pra quem tá começando a correr? Eu falo, contrate um treinador. Procura um profissional. Que insista. Que vai estar junto com você, porque ele vai te dar o fortalecimento, de repente um treinador ou uma pessoa que tem uma base de corrida, porque você vai fazer o que é certo. Eu já fiz o que era errado e hoje eu sei o que é certo. Muitas pessoas Mas olha como foi importante fazer o errado. Foi. Né? Construiu. Exatamente, a gente só aprende. Aliás, não tem outra forma de aprender a não ser tentando. Pode ser que você vai falhar. No meu caso eu não falhei, mas doeu muito.
né? Doeu muito. Poderia ter O interrompido. processo de sofrimento foi importante. Esse processo de fortalecimento foi importante não só para a corrida, mas para minha vida também. Para toda a minha história de vida que depois foi chegando, todas as dificuldades. Esse fortalecimento físico e mental que a corrida me deu foi fundamental. Eu não tenho dúvida que houve ali um preparo, sabe? Para que eu enfrentasse depois tudo que eu ia enfrentar, tudo que aconteceu na minha vida. Quando você fala do sofrimento, a hora que você passa o portal deve ser uma delícia, né? Nossa senhora, Tem um amigo meu que jogou bola, que agora ele se aposentou faz, acho que, sei lá, 5 anos, e agora ele tá se preparando pra correr a primeira maratona dele. Falei, mas pra quê? Ele falou, cara, sou eu com a minha cabeça, eu quero isso, eu vou correr. Eu costumo dizer que são linhas de chegada, elas são muito poderosas, porque você define uma linha de chegada que você não tem a menor, você não enxerga aquilo, física, ela não tá na tua frente, você só imagina. Mas aquilo te levanta todos os dias para ir buscar. E aí você constrói uma constância, uma disciplina de treinamento que, cara... Ele tá me enchendo o saco pra eu fazer, mas o máximo que eu corri até hoje foram 2 quilômetros. Então, mas isso é um trabalho. Você entende que eu tava com sobrepeso, não corria nem 100 metros. E hoje, Tamo junto. Então, você Aliás, entende? estávamos juntos. Então, você entende que é um processo, né? Um dia. Tem um momento. É Você vê isso. que pra mim, 2006 foi horrível. E hoje é o que me levanta todo dia. O Foda-se a gente fala bastante sobre negócio, né? E a corrida também virou um negócio na tua vida. Ficou um negócio na minha vida. Conta um pouco do prazer e depois como que isso virou negócio. Então, quando eu comecei a ir nessas provas, eu comecei a compartilhar o que eu fazia no Instagram. E aí isso começou lá atrás, em 2013, 2014. Quando o Instagram ainda era mato. Quando o Instagram era mato. Algumas empresas começaram a perceber de esporte, né? Então, de corrida. Então, a ASICS me chamou para correr uma prova. Aí, a Fila me mandava um tênis. A Mizuno me mandava um tênis para falar daquele... Multimarca, hein? Isso. Cada hora uma marca. Cada hora uma marca. E aí, um dia, eu corri Boston. Então, eu corri São Paulo, Rio. Peguei índice para correr Boston. Corri Boston e não foi legal. Boston foi uma bosta. Genial essa Foi frase. zoado. Porque eu imaginava uma prova e não foi. E aquilo eu fiquei decepcionada. Eu queria fazer 3 horas e 14. Na minha cabeça, 3 horas e 14 era o meu tempo. E eu fiz 3 horas e 39. Então, assim, foi difícil. Foi uma prova que não foi legal, não encaixou. Às vezes a corrida tem isso, às vezes não encaixa. Não é sempre que é um tesão. Às vezes, puta, é um saco. Mas de onde você tirou esse tempo que você queria fazer? Eu vi uma vez num vídeo que só depois que eu vi de novo, e eu vi lá 3 e 14, muito rápido. Entendi. E eu acho que aquilo ficou gravado na minha cabeça. Depois que eu vi de novo, eu falei, nossa, olha o 3 e 14 aí. Entendi. E aí eu corri Boston, e um dia nessa coisa de postar meus treinos, a Nike me chamou pra ir fazer parte de um treino, na época o NRC em São Paulo. E aí, no fim de um treino, a gerente de produtos, né, me chamou e falou, Val, o que você acha de correr Chicago? A maratona de Chicago. Eu falei, porra, legal, né? Bacana, Chicago é legal. Tá, mas o que você acha de ir com a gente, com a Nike? Aí eu falei, putz, agora. Já tô com a roupa Tô aqui, tô pronta, vambora, tô junto, vamos. Fazia parte das majors, né? Então, eu falei, beleza. Porque o que acontecia? Eu queria muito correr as majors, mas eu não tinha grana pra fazer isso. Porque, aquela coisa, né? Eu gasto com a minha filha, com a educação, escola, tudo, mas eu não via o gasto da corrida como algo justificável, sabe? Você gasta com os outros, mas comigo, pra mim, eu falava, não tem como eu viajar sozinha. Imagina, corrida, né? Na minha cabeça, isso não era possível. E eu falava, como é que eu vou chegar lá? Não sei. Mas alguma coisa dizia pra mim, continua treinando. Sabe, continua treinando, uma hora vai pintar uma oportunidade. E eu até costumo dizer assim, eu brinco, né? Uma hora o telefone vai tocar, fica pronta, porque a oportunidade, quando ela aparecer, não adianta você falar, vamos correr uma maratona, vamos correr Berlim. Putz, mas eu não tenho volume pra ir correr Berlim, como é que eu vou? Né? Não tem como, então eu falava, fica pronta, esteja pronta, vai treinando, levanta todo dia, sem ter nada. Mas vai treinando no que vai chegar a oportunidade, na minha cabeça. Aí a Nike me chamou, porra, a Nike... né? Eu falava, cara, que louco, a Nike me chamando pra correr Chicago. Quem sou eu?
quem sou eu? Eu falava, meu, eu não sou nada, não sou ninguém. E aí, tá bom, vamos lá, vamos correr Chicago. Cara, foi uma prova louca. Eu cheguei lá em Chicago, curti tudo, eles deixaram a gente ter acesso aos Quantas atletas. pessoas foram nessa turma? Eu e uma outra corredora, fomos nós duas. E aí a gente foi, e na minha cabeça eu falava, eu saí daqui falando, eu vou fazer 3:14. Anota aí, pessoal. Você tava insistindo nesse tempo. 3, e aí teve gente que riu de mim. Falou, meu, é muito, imagina, de 3:39 pra 3:14, tá louca, né? Eu falava, anota aí, 3:14, beleza. Fui pra lá, 3:14, 3:14, 3:14. E aí, durante a prova, uma delícia. Chicago foi outra vibe. Tava curtindo demais Encaixou a prova. Encaixou. Encaixadinha. Vocês estão vendo que eu tô entrando na linguagem de corrida. Encaixou ali o ritmo, pá, certinho. E tem um ponto em Chicago que você perde o GPS. Ele não marca o GPS. E aí, eu já não sabia muito bem que horas, né, quanto tempo eu tava correndo, mas eu continuei. E na descida, assim, Chicago tem uma subidinha e depois uma descida, né? Na chegada, eu fui gritando assim, obrigada! Então tem um monte de foto, assim, obrigado! Porque eu tinha certeza que era 3:14. Não tava olhando no relógio, mas eu sabia, 3:14. Terminei a prova, tal, fui pro hotel. Aí depois fui olhar meu tempo, quanto foi. Mas calma, quando você passa, eu sou leigo, tá? Não tem aquele relógio em cima que mostra o tempo? Tem, mas ele é o da prova. Se você largou mais pra trás, não é o seu tempo, não é verdade, o meu. verdade. É um geralzão ali. E eu tinha certeza. Você não Quando eu tinha fui feito o olhar, cálculo ainda. Não. E o meu relógio deu diferente do que era. E aí, quando eu cheguei, eu olhei o tempo, deu 3:14:29. Ah, não é possível. Te juro, eu falei, cara, que loucura, eu queria demais isso daqui, só que aconteceu. Então, Chicago foi assim. Aí teve alguns… Tatuamos 3:14 de Chicago? Ainda não. Entendi, não era o objetivo final. Não era Entendi. só parte do processo. É parte do processo. Parte do processo no confia, sabe? Pra mim ficava assim, confia. Tá no caminho certo. É isso aí, confia. Confia que tem algo muito maior que você não enxerga, mas que tá brigando por você. Fica lá, fica firme. E aí, continuei, fui treinando. Aí, em 2017, eu fui pra maratona da Argentina. E aí, tem só um aspas de negócio, né? A Nike, ela é incrível em marketing, né? E em 2017, eles criaram um marketing muito forte, eles fizeram uma corrida em que eles queriam bater 2 horas. E essa corrida foi chamada de Breaking Two. Então, eles colocaram o Kipchoge ali, eles fizeram um tênis especial chamado Vaporfly. E aí, foi o primeiro tênis da Nike com placa de carbono. Então, eles queriam mostrar pro mundo o que eles tinham feito. Então, eles falaram assim, nós vamos fazer uma corrida e que o Kipchoge vai bater 2 horas. Ninguém consegue bater essa marca. Eles fizeram esse vídeo. Ninguém bate essa marca. Nós vamos bater. Aí lá, pá, Breaking Two, Kipchoge, Bekele, colocou um monte de atleta lá. Olha, pra quem não entendeu, a gente vai pôr uma tradução simultânea aqui embaixo no vídeo, tá? O Kipchoge, só pra vocês entenderem, ele é o corredor mais rápido de maratona do mundo, né? Então ele é um… Quem não sabe? Ele é muito rápido, né? E aí ele foi… E aí a Nike me convidou em 2017 pra assistir esse evento. Então eu fui lá pra Milão. E o evento aconteceu numa pista de automobilismo, então tudo trazia velocidade, né? Então botou lá o Kipchoge pra correr, só que, assim, eles foram com muita certeza. Sabe quando a pessoa chega ali e fala, tá feito. Na minha cabeça, eu falei, eles já sabiam que ia dar 2 horas, 1:59. Só que chegou lá e ele fez 2:25. Então, assim, foi um uau, mas foi, puta, não bateu 2 horas. E, cara, parecia assim, ficou um silêncio, assim, todo mundo olhando pro outro, falou, caralho, e agora, né? Não deu, não bateu. E aí, foi muito engraçado que as pessoas ficaram comentando isso. Pô, não bateu. Então, assim, o marketing ele fez que de 2 horas, ele fez 42? Ele fez 42 quilômetros em 2:25. Tá? Santa Maria. E aí, as pessoas, em vez de falarem exatamente isso, elas ficavam assim, mas não bateu. Só que o tênis fez um boom. Aí eles fizeram o primeiro tênis com placa de carbono da Nike. E a ideia era o quê? Mostrar para as pessoas que aquele tênis te dava propulsão e que você correria melhor com um tênis com placa de carbono. Na época ninguém tinha, nenhuma marca tinha, nem pensava nisso daí. A Adidas tinha lá o Ultra Boost, tinha o Boost, tinha outras coisas. A ASICS muito patinando ainda no passado, né, de corredor e tal. E as outras marcas meio assim. Então eu tive lá.
Eu assisti isso. Isso tudo pra mim era minha experiência de vida. Eu falava, de novo, quem sou eu? E olha eu aqui assistindo tudo isso, né? Então eu via a corrida, assim, sabe? A história, parece que Forrest Gump, assim. Respirava a corrida. Passa, enxerga tudo e vai contando histórias, né? E aí, em 2017, eu corri com esse tênis, com o Vaporfly. Então, a Nike me mandou pra lá. Eu vim já com o Pegasus, já trouxe todo o pack de Breaking Two, né? Então, eles fizeram essa história. E aí, quando foi em 2017, eu corri Buenos Aires, eu tinha 3:14, uma maratona, e eu fui pra 3:02. Muito porque o tênis me ajudou. O tênis É verdade? É real, é real. Então, desde 2017, eu venho falando, gente, tênis com placa de carbono, pra quem treinou, ele vai fazer diferença. Ele vai te tirar minutos, segundos, ele vai te ajudar, porque ele vai te dar propulsão. Na hora que é no final. No final você tá cansado, ele tá te jogando pra cima, como se fosse. E eu costumo dizer que isso é o efeito cama elástica. Você sobe, né? Então você fica tum, como se você estivesse pulando na corrida. Mas, de novo, quem treinou, quem se preparou. Claro. Sente esse efeito, porque tem muito disso também. As pessoas acham que vai colocar o tênis e vai fazer milagre. Não vai. Então, não é isso que vai acontecer. E aí eu bati esse meu recorde, e na época eu fui muito julgada, porque as pessoas, é assim, o homem quando bate um recorde ou faz uma coisa incrível, o cara é foda. Ué, Mulher o quando quê? bate recorde e faz uma coisa incrível, tomou droga. que isso? Nunca é merecimento, sabe? Sério? Não. Então, quando você vê uma mulher apresentadora incrível, sempre assim, não é porque ela é muito boa, é porque, ela tá dando pra alguém, hein? Sério? Ou ela tá fazendo alguma coisa. Amiguinha de alguém, só tá. Nunca é o merecimento dela, porque ela treinou. Mas acho que hoje isso em tá dia é mudando. assim ainda? Então, isso que eu ia falar. Isso é um pensamento muito antigo. Hoje isso tá mudando. Mas comigo isso aconteceu. Então houve na época, porque muita gente começou. Muita gente, assim, não é muita gente. É muita gente, né? Algumas pessoas, né? Eu falo que às vezes a gente aumenta muito, né? Então algumas pessoas começaram com um comentáriozinho. Mas ela tá tomando alguma coisa. Mas ela... E eu fiquei com muita raiva na época, sabe? E aí esse mundo um pouco da corrida e de influência social, de rede social, de influência, perdi um pouco o tesão da coisa, sabe? Porque eu comecei a ser muito criticada. E eu não... E assim, isso é um problema. 1000 vão falar que parabéns. Fala que alguma E essa coisa, voz fica atordoando. essa voz me pegava. E aí eu falava, eu ainda não tô pronta pra isso. Ainda não tô pronta pra escutar a voz do mal, sabe? A voz negativa. Você se preparou tanto mentalmente pra chegar em 3:02 e ainda te afetava. Ainda me afetava comentários. E isso foi muito importante. Muito importante, porque eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu falei, opa, você tá fraca aí. Você precisa se fortalecer. Você não pode deixar que um crítico ou uma conta fake te derrube. Porque é só uma conta fake. É só alguém muito triste, muito chateado. E você não pode... Frustrado. Exato. E tudo isso, agora vem a parte importante. Por que tudo isso me preparou? Porque isso foi 2017. Em 2017, meu marido, ele tinha, na época, acho que 54 anos. Eu era mais nova que ele, eu era 18 anos mais nova do que ele. Eu era casada há 15 anos. Ele começou a apresentar a fraqueza muscular. Ele começou a falar, eu não tô conseguindo andar direito, meus braços estão esquisitos. E você voando. E eu correndo e fazendo. E ele parecia que tava sempre com depressão, parecia muito... Ele ficava no sofá, o sofá ficou até um buraco, sabe? Parecia que ele tava assim... Tava assim o sofá. Tava um buraco. E eu falava assim, não é possível, o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Foi. Aí em 2017, ficou muito difícil a relação, porque eu voando e ele totalmente down. A gente foi junto pra Buenos Aires, eu tava muito feliz, né, com tudo que tava acontecendo. Aí nós passamos o final de ano em Orlando. Quando a gente voltou, e isso é muito importante, em Orlando eu assisti o filme A Beleza Oculta. Você já assistiu esse filme? Antigo. É antigo, é do Will Smith, é um filme A Beleza Oculta. E teve uma parte lá no momento que a morte fala pra mãe. Quando ela tá lá triste porque a filha morreu, e ela fala assim, não se esqueça de perceber a beleza oculta. E o que ela quis dizer ali é que mesmo na morte, nas situações muito difíceis, existe algo muito maior que você não tá enxergando, mas que tá trabalhando pro seu bem. Então assim, observa isso, se mantém no positivo. E ela falava isso, mesmo com a minha filha morrendo, eu conseguia ver a vida como um fluxo, né? De vida e morte, e vamos que vamos. E aí isso, eu fiquei, naquela hora eu falei, isso é pra você, isso aí foi dito pra você, escuta, não se esqueça de perceber a beleza oculta. E a gente voltou pro Brasil,
No fim de janeiro de 2018, ele foi diagnosticado com ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, né? É uma doença muito difícil, para quem não sabe, é a doença do Steve Hawking, né? Que você vai perdendo toda essa parte de movimento, né? Muscular, né? Então os neurônios motores, eles vão morrendo. E aí, por que esse preparo da corrida eu levei pra vida? Porque eu sempre fui muito curiosa, né? Na corrida e tal. Eu tinha o meu negócio, eu era contadora, mas eu sempre buscava na corrida curiosidades. Então eu buscava quem sabia fazer, pô, tal pessoa faz isso, como que ela chega nisso? Eu sempre era muito curiosa. Apliquei a mesma coisa para doença. Então eu comecei a estudar, procurar quem eram os especialistas, quem conhecia isso, o que eu podia fazer para ajudar. E aí eu vi que o negócio era muito pesado, eu vi que a coisa era assim, porque morrer todo mundo vai, mas saber que você vai morrer e a forma com que aquilo ia acontecer, eu falei, fudeu. E no dia que o médico disse isso, pra mim parecia que assim, abriu um buraco no chão. Eu fiquei lá, eu fiquei assim, não é possível. Mas ao mesmo tempo, veio uma força muito, muito forte em mim, falando, agora você tem que estar pronta. Agora é aqui, ó. Todo mundo vai estar aqui. Você tem que estar. É como se você estivesse agora no quilômetro 30. Você tá no quilômetro 30. Você ainda tem 12 pra correr. E vai vir muito forte. Você precisa carregar todo mundo aqui. Vocês têm que estar forte. Aí, porque se eu caísse, todo mundo ia cair. Meu marido ia cair, minha filha ia cair, todo mundo ia desabar. Falei, então agora você vai ter que aguentar. E aí fui procurando pessoas, fui conversando. E aí, quando eu te falo da beleza oculta, que foram acontecendo coisas mágicas. Eu fui encontrando pessoas que foram me dando apoio nesse processo. Então eu encontrava um médico que sabia daquela doença, eu encontrava o advogado, eu tive que brigar com o convênio, pro convênio dar suporte pra gente, né? Porque nessas horas o convênio não quer dar nada. Então eu tive que entrar com o advogado. E o advogado que estava do meu prédio era especialista nesse assunto, né? Então ele, em 10 dias, eu pedi home care. Então minha casa virou um hospital em agosto de 2018. Então foi muito rápido. Agosto de 2018 já tinha virado um hospital. E aí nessa hora o advogado foi lá e trouxe tudo. Então eu conversava com pessoas e me mantinha calma. Então quando via tudo dando errado, eu respira, calma, olha as saídas que tem. Você tem que ter calma. E aí a corrida nesse processo também foi a minha terapia. Eu não fazia terapia, eu corria. Então eu corria, eu me mantinha correndo. Teve uma empresa que colocou uma esteira na minha casa, sem saber de nada. Eu ia treinar pra maratona de SP City. Eu falei assim, eu preciso correr. Vou fazer o quê? Me inscrever numa maratona. Então eu tava trabalhando, cuidando do meu marido que tava muito doente, da minha filha, do escritório, de todo o processo e uma maratona. Treinando pra uma maratona. Que horas? 5 da manhã. Eu colocava a esteira lá, fazia o treino que eu tinha que fazer, pá na esteira, porque eu não tinha onde treinar, não tinha como sair porque precisava chegar pessoas lá pra trocar turno, tal, de pessoas. E aí eu conseguia ver a beleza oculta em tudo isso, sabe? Eu conseguia olhar e falar, bom, que bom que eu tenho uma esteira pra treinar. Que bom que eu tenho enfermeiros que estão aqui me ajudando. Que bom que eu tenho a pessoa que vem aqui e troca. Eu até me emociono, porque isso é muito forte. Você olhar pra tudo isso, quando você podia virar e falar assim, puta que pariu, só acontece coisa ruim, né? Então eu enxergava a beleza oculta e eu falava, tá vendo? Enxerga o que tem de bonito nisso tudo, porque senão você vai cair. Então e aí eu me mantinha correndo. E eu fiz a maratona de São Paulo. E de novo, ela foi essencial pro que viria depois, porque e aí entra o gancho do negócio. Eu percebi, eu trabalhava como contadora e eu ganhava bem. Eu tinha um bom salário, só que não o suficiente para pagar tudo. Porque contas médicas, você só vai saber a hora que chegar para você. Eu não tinha noção. Por exemplo, uma cadeira, ele precisava de uma cadeira especial, né? Ele ficou 6 meses sem sair do quarto. Eu fiz esse pedido, a cadeira demorou 6 meses, só que ela custava 60 mil reais. Mais a fisioterapia, mais a fisioterapeuta, tudo isso é muito caro. E eu não tô falando de 1.000, 2.000, tô falando de 60 mil, 70 mil, eu tô falando de muito dinheiro. E eu falei, bom, preciso fazer mais dinheiro, né? E o que eu sabia fazer além da contabilidade? Para eu conseguir alavancar meu negócio ali, eu teria que ter mais clientes, né? Então, como é que eu ia fazer isso? Eu falei, de um dia pro outro é muito difícil. Vou trabalhar com contabilidade, vou trabalhar com corrida. E aí, na corrida, na maratona que eu tava treinando,
eu conheci um rapaz, conheci porque assim, eu já encontrava com ele em outros lugares. E aí chegou nesse treino, eu terminei a prova, conversei com ele, porque eu nunca conversava com ele. Chama Eduardo Suzuki. Ele trabalha, ele era o único que eu via no meio da corrida, com canais e tal, que sabia ganhar dinheiro com isso. O resto ele fazia afiliados, ele fazia projetos para as marcas e tal. O resto das pessoas eu via que era como eu era com a Nike, ganhava produto. E apesar de ser muito legal, tênis não paga a escola da minha filha, sabe? Então eu falei, você não vai conseguir pagar nada com isso aqui. Pensa como você faz pra ganhar. Eu falei com ele, fui lá, na cara e na coragem. Falei, Eduardo, eu precisava trabalhar. Eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. O que eu sei fazer? Eu sei falar de tênis, né? E o tênis certo, né? Eu acho que eu posso te ajudar. E outra coisa, eu percebi que no YouTube não tinham quase mulheres apresentadoras. Só tinha canal masculino. Então tinha todos os canais, inclusive dele, que só tinha ele de apresentador. Eu falei, olha, eu acho que se eu levar uma mulher pode levar um público feminino. E tem muita mulher na corrida, né? Então talvez a gente consiga colocar isso. O que você acha? Ele topou e a gente começou. Aí eu saí da Nike. E assim, na primeira semana já apareceram vários negócios pra mim. Então apareceu uma proposta da Olímpicos pra eu ir lá fazer um projeto. Eles queriam entrar no running e queriam uma consultoria de tênis. Fui pro Sul pra fazer isso, precisei ter muita coragem de deixar todo mundo em casa, ser julgada pra caramba, sabe? Pô, tá deixando todo mundo e tá indo. Mas eu ia ganhar uma grana, eu ia ganhar 2 vezes que eu ganhava no mês como contadora. Falei, nossa, esse dinheiro vai ser muito bom pra gente, vamos lá. Fui pra lá e na mesma semana eu fui convidada pra correr a Maratona de Nova York. E de novo, se eu não tivesse me preparando pra lá, se chegasse essa proposta, vamos pra Nova York? Eu ia falar, como? Não dá. Mas eu tava me preparando. Então eu já tava. Eu falei, vamos. Sou eu. Vamos lá, vamos pra Nova York. E aí fui treinando. E essas linhas de chegada me davam esperança. Então, porque tava tudo uma merda. A verdade é essa. Tava tudo uma merda. Era só doença, era só morte, era só tristeza. E assim, o Edu, o meu marido, ele era uma pessoa muito alegre. Muito, feliz. E só que todo mundo, quando tá com dor, é outra pessoa. Todo mundo que tá se afogando não é mais aquela pessoa, é uma pessoa com dor. E você precisa ter compaixão, você precisa ter paciência. Por isso é muito difícil ser cuidador. E eu vi que 70% dos cuidadores, eu vi estatística, né? Que 70% dos cuidadores, ou eles morrem ou eles desistem da tarefa, por de tão pesado que é. E eu falei, eu não vou morrer. E também não vou desistir, porque eu não desisto. Então, vamos lá, vamos manter firme, olha para as coisas boas, se mantém positivo e vamos embora. Aí fiz a Maratona de Nova York em novembro e foi incrível, foi um sonho, assim, né? Quem me convidou, o canal, eu tava no canal, então o canal foi convidado para correr. Foi a New Balance convidou a gente para ir lá, para produzir conteúdo, então eu fui lá, profissional. Produzi conteúdo, fui pra um lado, fui pro outro, filmei, corri a prova, fui super bem na prova, feliz da vida. Falei do tênis, acho que eu corri com o Zante na época, falei do tênis, que o tênis era muito bom tal, e realmente, de fato, ele era, né? Então, muito legal isso, você falar e mostrar com números, né? Porque falar é fácil. Falar, todo mundo fala, mas e número? Trouxe resultado? Trouxe, ó, o tênis tá aqui, então fizemos um baita. Terminamos Nova York, veio de novo o convite pra correr Londres, porque Londres também era patrocinado pela New Balance. Então assim, eu fui só, vamos, sabe? Vamos de uma pra outra. Então como um milagre isso aparecia na minha vida, porque eu me mantinha treinando. E olhar pra essas linhas de chegada me mantinha viva, porque eu falava, não vou morrer e eu não vou desistir, eu vou continuar treinando, porque eu vou correr Nova York e agora Londres. E Londres, só que Londres já pesou. Porque o Edu começou a ficar muito doente e ele demandava muita atenção à noite. Ele ficava. Ele já usava fralda, então às vezes tinha que trocar no meio de madrugada, trocar a cama toda, sujava tudo. E essa é a parte muito difícil da coisa, né? Então, trocava todo o lençol, trocava tudo, dava banho. Pra dar banho nele, ele tinha 2,4 metros de altura. Putz. Então, a gente tirava ele com um transferidor, colocava na cadeira, da cadeira pro banho, do banho pra cadeira, da cadeira pra lá. E aí tinha ferida nas costas, tinha que limpar, tinha que secar. Então, assim, o processo era pelo menos umas 2 horas de banho, né? De cuidado. E vamos embora, vamos fazendo, vamos acontecendo. E eu sempre pensava assim, né? Eu falava, aqui é o verdadeiro amor, que é incondicional. Quando a pessoa não tem mais nada pra te dar.
tem nada, ela não tem nada pra te dar. Mas você fala, eu tô aqui. E eu pensava muito nisso. Falei, ele vai ter dignidade. Isso ele vai ter até o fim. Até o momento que Deus permitir. E eu penso assim, só quem tá na guerra sabe o que é a guerra. Só quem tava lá. Só eu sei. Só Deus sabe. Ninguém... E hoje eu faço um trabalho muito forte, às vezes até pra me perdoar. Porque em alguns momentos eu sei que eu falo, puta que pariu, não aguento mais. Porque 3 horas da madrugada, treinei, fiz, acontecia, eu tava cansada todos os dias. Aí acontecia dele, sei lá, evacuou e sujou e tem que trocar tudo. Eu falo, não é possível que isso tá acontecendo, sabe? Mas eu sabia que não foi por acaso que eu tava lá. Que toda essa minha força era pra poder ajudar ele. Então eu falava, vamos lá, vamos ajudar. Vamos continuar fazendo. E Londres foi muito difícil porque eu já tava muito cansada e não dormindo e não conseguindo... Sabe quando você tá segurando pratinhos e os pratinhos estão começando a tombar? E eu falei, vai cair tudo. Eu, não, calma, segura firme. E eu cheguei lá em Londres com muita dor no glúteo, muita dor, não conseguia andar. Eu falei, como é que eu vou terminar essa prova? E aí eu rezei, falei, ai Deus, eu só preciso cruzar a linha de chegada. A hora que eu cruzar, não quero tempo, não quero... Só me deixa cruzar. E, foi a melhor prova da minha vida. Foi a prova... Eu não senti nada de dor. Nada, zero. Não tive dor. Que é comum durante uma maratona. Todo mundo que corre sabe, em algum momento vai sentir dor. Eu não tive dor. Chegou no quilômetro 40, eu comecei a chorar porque tava acabando. Eu falei, não, normalmente é o contrário, você chora de alegria, né? Você fala, que bom. Não, eu comecei a chorar porque eu falei assim, tá acabando. Que prazer, eu amei essa prova, amei. Energia. Nossa, corri sem um pingo de dor, nada. Eu que não conseguia andar, tava correndo feliz. E aí eu fui a segunda melhor brasileira na prova, acho que eu fiz 4 horas e não sei se 11 ou se 9. Nova York e Londres elas são... Mas fui super bem colocada. E terminei feliz da vida de estar lá. Porque como eu tava muito presa com todo o cuidado, quando eu vi o mundo, eu treinava na esteira virada pra parede, 5 da manhã. E aquele visual de Londres. Aí você via Londres, correndo no Londres, falava, caralho. E torcida. Eu falava, que coisa... Olha como as coisas são. Um dia você tá na gaiola, o outro você tá livre, né? E aí, mas quando eu voltei, aí o Edu começou a ficar muito mal, começou a ficar doente. E eu senti que ele ia morrer. Eu sentia isso e eu inclusive comentei com ele. Falei, Edu, pensa que todos nós, não é você, isso não tá acontecendo com você, tá? A morte, ela é um fato pra todos nós, mas pra você ela tá chegando como se fosse um aviso. Todo dia ela tá vindo aqui batendo um pouquinho e uma hora ela vai entrar. Pensa como se você tivesse com tivesse com as cortinas fechando. Como é que você quer sair daqui? Você quer sair daqui brigando com todo mundo? Que nessa fase ele já tava muito bravo com tudo. Dá pra entender? Claro. Ou você quer sair daqui agradecendo todas as pessoas que cuidaram de você, né? Que estão aqui com você presentes, né? Porque ele começou a ser muito estúpido com todo mundo, geral. E novamente, entendo perfeitamente, porque eu no lugar dele, eu não sei, eu não consigo imaginar. Mas enfim. E aí, eu imaginava muito isso, fechando, sabe? Como se estivesse acabando o tempo. E aí ele morreu. Ele passou muito... Eu só não queria que ele morresse em casa. Então, ele engasgou, a gente levou ele pro pronto-socorro. Aí chegou aquela hora dura, né? Que eu tive... Que ele não queria fazer a traqueostomia pra voltar. Ele cansou, né? E aí ele ficou ainda alguns dias internado e depois ele faleceu. E assim, existem 2 energias muito fortes aqui no nosso planeta. A vida e a morte. Quando uma criança nasce, é um negócio... Sabe? Em algum momento, pai e mãe vão entender isso. Você vira e fala, eu tenho uma vida agora. Tenho uma vida que depende de mim. Eu não posso mais morrer, eu não posso ficar doente, eu tenho que trabalhar pro resto da minha vida pra garantir que essa pessoa cresça, sabe? Dá um negócio, é um estalo assim, sabe? Tem um dia que você se toca nisso. E a morte é a mesma coisa. A morte é uma energia muito pesada. Que ela nossa, por mais... Eu já tava 2 anos nesse processo, eu não tava preparada. Então, quando veio, eu perdi meu chão. Eu fiquei eu pensei em morrer, sabe? Pensava, eu não aguento mais, né? Foi muito duro. Eu pensei, em algum momento ali eu vou me matar, sabe? E aí, o que eu pensava na minha filha? Eu falava, não posso. Porque eu prometi para o Edu que eu ia fazer dessa menina uma menina boa. Uma menina... Aí eu falei, fica tranquilo que eu vou cuidar dela.
Falei, pô, fica tranquilo, vai em paz. O que eu tiver que fazer pra essa menina ficar bem, eu vou fazer. Né? O que eu precisar, nem que eu trabalhe minha vida inteira pra garantir pra ela estudo, educação, o que ela precisar, eu vou fazer, né? E a minha filha me deu poder. Minha filha me deu força, porque eu pensava nela. Eu falei, não posso desistir, tenho que continuar. E o que aconteceu? Eu estava inscrita de novo para uma outra maratona, Berlim. Eu fui convidada, um pouco antes disso acontecer, eu fui convidada para correr Berlim. E eu iria correr como imprensa, para falar da prova, para divulgar a prova. E o que aconteceu? Novamente a corrida me salvou. Novamente eu pensava, eu vou correr. Então, tinha um dia que eu tava muito mal, uma segunda-feira. Só que era uma planilha, 22 quilômetros. 22 quilômetros. Eu falei, cara, não é possível que eu tenho 22 quilômetros num dia desse, dia de merda, sabe? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou levantar, vou correr. Eu tenho certeza que eu vou me sentir melhor depois. Aí fui, chorei, fui chorando durante a corrida. Terminei e eu falei, ó, você viu? Você conseguiu, você terminou. Tá feita a tua maratona, você não precisa mais, você só vai pegar medalha agora. Agora é medalha. A prova tá sendo feita aqui. Então, você levantou, você treinou. Parabéns, é isso. Não precisa de mais nada. E aí, eu fui pra Berlim querendo muito fazer sub 3. Fui pra lá querendo muito fazer 2 horas e 59. Muito. Só que eu não tava preparada, né? Aconteceu muita coisa ali. E eu fui até o fim brigando. E eu realmente achava que eu tava dentro da prova pra fazer sub 3, para as pessoas entenderem, é correr uma maratona abaixo de 3 horas. Então imagina assim, coloca a esteira numa velocidade de 14,15 e repete por 42 quilômetros. É isso daí, é correr uma maratona abaixo de 3 horas. Era o que eu queria, né? Como se não bastasse tudo que estava acontecendo. E aí eu fui para essa prova e fiz 3 horas 2 e 21, que foi o meu recorde, né? E durante a prova eu vi pessoas incríveis, atletas, corri com a primeira campeã de maratona olímpica, Joanne Benoit, correu do meu lado. 63 anos, a velhinha toda torta. E ela terminou comigo. Fez 3 horas, 2 e 21. Eu fiz 22. Ela fez 3 horas, 2 e 21. Eu fiz 3 horas, 2 e 22. E aí eu olhava, eu falava, caramba, isso tudo é muito mágico. Porque eu não consegui bater. E eu falei, eu vou fazer esse tempo em algum momento da minha vida. Não foi agora, mas em algum momento vai acontecer. E aí veio Tóquio. Vamos correr Tóquio. E pandemia. E com o negócio, assim, eu comecei a enxergar a corrida. Eu vi a oportunidade da corrida como negócio, né? Então, cada uma dessas provas, a gente divulga essas provas todas. E faz disso ou com uma marca, ou fala daquele tênis e produz conteúdo para ela. Isso lá atrás. Hoje, conteúdo digital, todo mundo fala, feed, YouTube, né? Por quê? Porque veio forte na pandemia. Quando a pandemia chegou, a gente já era forte. Então, quando começou aquele desespero, a gente começou a vender tênis. Porque o tênis certo, a gente não tem loja, mas a gente vende para as outras lojas. Então, a gente vende para Centauro, Netshoes, Olímpicos, Nike. Então a gente olha tudo que acontece lá e vende pra eles, né? Então a gente olha, esse tênis aqui é bom, esse tênis é bom, então a gente vende pra corredores e faz review de tênis no nosso canal. Então nós começamos a fazer vídeo. Eu falei assim, o Edu, né? E acontece assim, tem mais isso também, dessa parte eu não falei. O Edu Suzuki. O povo tá tudo emocionado do outro lado. O pessoal entender como Deus sei lá, não consigo nem falar. Deus coloca tudo muito certinho. O Eduardo Suzuki, que me ajudou a entrar no canal, que me deu toda a força nesse processo. Quando a gente foi para a Olímpicos, a gente participou de um projeto e a Olímpicos também fez algumas corridas. Então, fora a maratona, eu faço meia maratona, 10 quilômetros também. Então, eles fizeram uma corrida, eu fui correr essa prova e no fim dessa prova, meu marido já tinha falecido, o Edu chegou para mim e falou que ele gostava de mim. Né? E ele falou assim, olha, eu gosto de você, né? E foi engraçado que assim, uns caras vieram conversar comigo num dia, ele ficou esquisito. Aí eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Tá estranho, né? Ficou meio bravo, meio... Falei, bom, beleza. E aí tava conversando com os caras, nada a ver, a gente tava só conversando, uma turma de pessoas na corrida e tal, né? Aí no dia seguinte veio eu tava conversando com outras pessoas e aí ele me chamou e falou assim, hoje você não vai falar com ninguém, você vai falar só comigo. Aí ele falou, gosto de você e tal. E aí a gente acabou ficando junto nessa festa.
E começamos a namorar na pandemia, pra você ter uma ideia, no meio da pandemia. Horrível, assim, pra todo mundo, todos os casais, né? E ele é um cara, hoje não, né? Mas ele não teve filhos, ele nunca se relacionou com ninguém, assim, de morar junto, né? Então ele viajava muito, não queria casar e queria ter um cachorro. Era essa a ideia de vida dele. E no fim, hoje ele é casado, tem a Duda, né? Que é a nossa filha, ele acabou adotando a Duda. E hoje a gente tem uma gata chamada Judite, né? Então, assim, deu tudo certo como ele planejou, né? E na pandemia, a treta foi a lavar louça, né? Teve um momento ali, ele começou, que ninguém podia sair, ele com mulher, filha, gata. O cara que não queria casar e se junta na pandemia é teste de fogo, é quarto branco do Big Brother. Exatamente. Aí teve um dia que ele ficou muito nervoso, ele falou assim, é muita louça pra lavar, eu não aguento mais lavar louça, aquele desespero, né? Ele acha que eu vou pra casa do meu pai. Aí eu falei assim, pode ir pra casa do meu pai, mas você não volta. Eu falei, porque assim, isso é guerra. Edu, escuta o que eu tô te falando. Isso é guerra. Relacionamento, casamento, convivência, não é só coisa boa. Tem louça pra lavar, tem conta pra pagar. Você tem que, às vezes você tá de saco cheio, mas você tem que fazer as coisas. Isso é casamento, cara. Aí ele comprou uma máquina de lavar louça e resolveu todo o assunto. Então a máquina salvou nossa relação. Mas então, além de tudo, vocês são sócios? Sócios, e hoje somos casados. Hoje a gente já casou e tudo, né? Só que nesse período, o que aconteceu? Quando começou a pandemia, e a gente não tinha estúdio, a gente não tinha nada. A gente montou um estúdio em casa. Eu já tinha feito um espaço, eu tenho muitos tênis, né? E aí eu fiz um espaço dedicado a esses tênis todos, né? Então eu pus tudo lá e tal. E a gente montou um estúdio em casa. Aí o que o Edu falou? Em vez de parar, nós vamos fazer vídeo todo dia. Em vez de fazer 2 vídeos por semana, nós vamos fazer vídeo todos os dias. Corredorinha, porque a gente percebeu que as pessoas, todos os esportes pararam. Só sobrou a corrida. As pessoas colocavam tênis, saíam escondido. Nessa época não podia sair, né? Você ficava preso em casa. A gente ia esteira, né? Então começamos a falar de esteira, vender esteira. Vamos vender esteira. Então eu fiz vídeo de esteira, vídeo de equipamento em casa, treino em casa, onde você compra, tudo isso. A gente ficava vendendo coisas, né? E assim, a gente entende que não é venda. A gente une a pessoa que quer vender com a pessoa que quer comprar. Então a gente une essas duas pessoas. Então eu acho isso muito mágico, sabe? E aí a pessoa perguntava, eu jogo futebol, que tênis que eu uso para começar a correr? Então a gente fazia os 10 tênis, fazia listas, né? Os 10 melhores tênis para quem quer começar a correr. Os 10 melhores tênis para quem tá com sobrepeso. Então a gente fazia listas, né? E em pandemia, vamos lá, um vídeo todo dia. Todo dia tinha vídeo no canal. E o Edu gravava, editava, fazia thumb, fazia tudo e colocava. Então nós dois ficávamos o dia inteiro trabalhando nisso, né? Aí a gente começou a crescer muito. Tênis Certo, na pandemia, cresceu demais de conteúdo. Todo dia. A gente contratou um editor, porque aí não dava mais tempo de editar. Contratamos o Otto, que é um fã do canal. O Edu mandou lá no Get Ninjas. O cara era fã, começou a editar pra gente. Aí tinha um outro rapaz que também, a gente criou uma comunidade no Telegram e o cara respondia pra todo mundo quais eram os tênis legais. Porque tem muito review de tênis, né, no mundo, né? Então o cara assistia os vídeos e respondia pras pessoas. Aí o Edu falou, esse cara aí é bom. Ele chama Rodrigo. Esse cara é bom, vamos chamar ele pra vir trabalhar no Tênis Certo. Aí ele começou à distância, fazendo vídeos também e respondendo as pessoas. E assim, tudo assim, que tênis que você quer? Mete link. Esse aqui, então a gente falava, esse tênis é link na descrição. Sabe uma coisa assim, link na descrição. Então era assim que a gente trabalhava. E aí, a contabilidade começou a pesar. Porque eu ainda era contadora, né? Então eu gravava, corria, tava com um namorado novo, né? Nessa época, namorado novo, filha, gata, pandemia, blá, 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 e era contadora, né? Então eu falei, não, alguma coisa eu vou ter que largar pra trás. Aí eu deixei a contabilidade e me dediquei 100% ao Tênis Certo. Falei, não, vamos fazer o Tênis Certo 100%. E aí o Tênis Certo começou a crescer. A gente começou a ver que conteúdo digital explodiu, né? Explodiu. Quem sabia fazer isso fazia muito bem, né? Explodiu de vender, porque a TV, ninguém mais via TV.
Então a gente começamos a assistir outros canais para melhorar o que a gente tinha, né? Então, ó, o que os outros fazem? Sempre assim, o que os outros fazem que a gente pode fazer igual ou melhor? Então, pensando. E aí, essa sacada, sabe? De a minha mente, tudo isso aconteceu e a minha mente abriu, sabe? Porque eu tinha aquele, não é preconceito, mas eu achava que dinheiro era um negócio que não trazia felicidade. Sabe aquela coisa? Dinheiro não traz felicidade. Realmente, dinheiro não traz felicidade. Mas ele compra muita coisa que vai te ajudar a trazer conforto, a trazer... E na época que eu precisei lá na saúde, né? Então eu percebi muito que se um remédio ou se um tratamento custa 50 mil e você tem 50 mil, que bom. Você pode ajudar a tua família, né? Você pode ajudar todos que estão... Então, mudou demais meu conceito sobre dinheiro. E é muito interessante quando isso muda na tua cabeça, como você começa a ganhar dinheiro. Sim. A prosperar. Porque aí não é uma coisa ruim, é uma coisa que ajuda todo mundo, né? Então, você começa a ajudar a tua comunidade, você ajuda a crescer. Essa prosperidade é geral, entendeu? Mas o teu canal, o tênis e tudo mais, falava única e exclusivamente de tênis, porque assim, eu vi matéria toda que fala sobre correr envelhece. Então tem outros temas que a corrida, né, aborda também. Ou você focou só, de fato, no que você poderia vender? É a esteira, é o tênis, é isso? Ou, porque também fala que você inspira muitas mulheres e tal. Então, eu acho que o universo corrida e o universo feminino na corrida passa por você de uma maneira, tem uma história aí. Como é que foi o teu conteúdo sem ser só venda? Como é que é isso? Então, isso acontece muito natural. Isso acontece de forma muito natural, porque eu vivo aquilo, não é publicidade. As pessoas, às vezes, eu fico chateada quando alguém fala assim, é publi. Estão me pagando pra fazer isso. Mas eu vivo isso. Eu realmente acordo todos os dias, eu treino todos os dias, eu uso aquele tênis todos os dias. Aqueles, né? Então eu uso aquele tênis, eu corro com aquilo. A bermuda, eu sei o que funciona pra mim e que vai funcionar pra outras pessoas. Então isso acontece. Você tá usando um tênis que tem uns 6 centímetros, né, de altura. Esse aqui é o Watstar, é um tênis novo da Adidas. Então, e aí que tá. Eu acho muito engraçado, porque tênis certo, existe um tênis certo pra você. Claro. Mas que não pode não ser igual pro seu coleguinha. Então, assim, por isso que assistir o canal e assistir todos os reviews, ou pelo menos ter uma ideia do que tá acontecendo, você vai entender. Porque às vezes um tênis, esse aqui, ele é pesado, ele é grandalhão. Só que, para uma mulher que tá com sobrepeso, e hoje a corrida mira muito nisso, né? As mulheres estão muito fortes no esporte em geral, né? Mas quando você fala assim, uma mulher que tá com sobrepeso, que tá começando a correr, se ela colocar um tênis muito sequinho, ela vai se machucar, porque ela vai tropeçar, a mulher tropeça muito. Que bom que tem isso, né? Você poder ter pra cada mulher um tênis ou uma história. Então você vai ter sempre nesse teu canal e nessa tua história grandes possibilidades pra customizar o assunto pra cada uma. Elas me pedem isso. É muito... Eu trouxe essa naturalidade, assim... Então, e assim, as pessoas, elas assistiram a tudo que aconteceu na minha vida, né? Elas foram vendo toda então essa história minha de vida, que é muito dura, acaba inspirando as pessoas. Pô, se a Val consegue, por que eu não consigo? Se a Val enxerga a beleza oculta, por que eu não consigo olhar e ver alguma coisa, tirar o olho do pessimismo e falar, pô, mas peraí, eu tô respirando, eu tô viva, então calma, tem alguma coisa boa acontecendo, né? Sabe, o fato de você estar vivo já é um milagre. E às vezes a gente passa tão desapercebido que a gente não percebe. E aí isso tudo inspira as pessoas. Então todos os dias eu tento usar a rede social de forma positiva para falar para as pessoas, sempre com uma palavra de carinho, sabe? Sempre alguma coisa boa. E junto com isso, elas me pedem, Val, mas o meu top, eu tô correndo, me machucou, me deixou assada. Qual top você sugere? Aí eu vou falar, Val, eu vou correr uma maratona, qual tênis você me sugere? Então isso ficou muito natural. E eu deixo muito claro, quando você compra através do meu link, você me ajuda. E quando você me ajuda, você ajuda a minha filha a continuar, porque, olha, eu vou te falar um negócio, a mulher, eu não sei o homem, mas a mulher, quando ela começa a empreender, e ela ganha dinheiro, ela não ganha dinheiro pra night, pra balada, se ela tem filhos, se ela tem a casa dela, ela vai construir uma casa melhor. Ela vai construir um ninho melhor pros filhos dela. Ela vai pensar na educação dos filhos. Ela vai colocar os filhos sempre em primeiro lugar.
Então, quando você me ajuda, você não tá me ajudando. Você tá ajudando toda a minha estrutura, toda a minha família, né? Porque eu tô pensando neles. Eu tô sempre pensando, minha filha fala que quer estudar fora. Puta, cara, fui estudar finanças pra poder entender como é que eu investi em dólar lá fora. Fui lá, comecei a abrir lá na Avenue, fiz sei lá o que pra pensar. Pô, a hora que ela quiser estudar, eu vou falar pra ela, falar, ó, tá aqui, tô pronta, pode ir, eu te banco, entendeu? Então, eu penso muito em produzir cada vez mais, ajudar cada vez mais e manter a minha família cada vez melhor. E isso é muito forte. Isso foi legal também na pandemia, porque eu acho que as pessoas começaram a ver essa história de ajudar histórias reais de pessoas, né? Isso, a gente viu um monte de gente contando um case de uma pessoa, o case de um velhinho, a pessoa que contava a história verdadeira dela e que você sentia empatia com essa história e que você ia. Tinha as lives, que as pessoas sempre com QR Code para poder ajudar. A gente tem vários amigos que fizeram isso. Sim. Então acho que a gente tava falando no começo sobre recados de pessoas que vão te machucar porque são pessoas ruins. Mas também tem tanta gente boa, né? Tanta história boa. Existem muitas pessoas ruins no mundo, mas a maioria ainda é boa. Só que essas pessoas boas não aparecem tanto. A gente tem muito... O que vira notícia, né? Aquela coisa que... avião todo dia sai pra voar. Mas o que vira notícia? Só quando cai, né? Então, tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. Fazendo cada coisa assim que você fala... caraca, que história legal, que pessoa... Mas eu acho que hoje em dia a gente tá... com tanta informação, a gente começou a buscar aquilo que te interessa, que te passa coisas boas, e você tem ali, todo mundo virou veículo com agora, né? Com Instagram e tudo mais. Então, você é a pessoa que decide o conteúdo que você vai passar. Tem gente que vive um mundo que não é dele, que passa coisas que não são verdadeiras, que é ruim, né? Na minha opinião, coitada dessa pessoa. Mas também você começa a seguir pessoas que realmente você vê ali e fala, puta, isso me faz bem ver. Então isso é bom, né? Excelente, isso é excelente. A rede social tem esse poder, né? E que eu vi que tem muito isso no teu conteúdo. As pessoas gostam de ver a Val porque, puta, faz bem receber esse conteúdo positivo. É uma coisa que, assim, pra mim é natural. Pra mim, eu tô contando essas histórias há muito tempo, como eu falei, desde 2013, né? Então, desde 2013, e eu quero que as pessoas corram. Eu quero que as pessoas experimentem isso. Eu quero que as pessoas passem o portal, né? Exato, porque assim... Passa os 30. Isso, porque pessoas que correm são felizes. E gente feliz não enche o saco, cara. Gente feliz não enche o saco. Tá indo pra frente, sabe? Tá buscando cada vez mais outra linha de chegada e mais outra linha de chegada. Cruzou uma. Eu sempre falo, na segunda-feira eu falo assim, depois da linha de chegada, volte a treinar. Cruzou uma linha de chegada, vai de novo pro outro treino, sabe? Continua firme. Porque em algum momento da tua vida, você vai ser um cuidador. Seja de um filho, de um pai ou de você. Você vai ter que se cuidar. Porque a gente só tem uma única certeza, que a gente vai morrer. E assim, as estatísticas mostram que são poucos que morrem na paz e dormindo. A maioria vai ser difícil, vai ser duro. Então você esteja pronto para isso. E quando eu falo pronto, não é pronto só... Esperando. Não é esperando assim. Eu não espero, mas eu tô pronta. Claro. Sabe? É cabeça boa, é o seu físico, né? Então cuida da tua máquina. Quando você puder, cuida da tua saúde para se manter bem. Mantenha o melhor possível. Financeiramente, cuida da tua saúde financeira. Não deixa pra depois, não ficar... Quando eu fizer 50, eu vou... Já passou. Você tem que começar com seus 20, né? Eu costumo dizer que a vida começa aos 30, tá? Dos 30 em diante, você não pode brincar mais. Você não pode mais ficar falando, eu não sei. Não. 30, você tem que começar a tomar uma atitude na tua vida. Do 40, quando você vai ter muita força. Do 40 até os seus 50, e ali já não sei mais, né? Ali já não... Então, assim, faz força, né? E eu demorei pra descobrir isso. Eu só descobri isso porque até então, olha que muito louco. Até então, a minha vida, eu senti um vazio muito grande. Eu comigo mesma, a Valéria com a Valéria, sabe? Quando eu ficava sozinha, eu senti um vazio muito grande. Parecia que eu não tava... Sabe quando você fala assim, pô, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu sou mãe, eu trabalho, eu tenho uma vidinha, mas... Sabe quando você não...
que mais? E aí, o que mais? O que mais que tem na vida, né? E aí a corrida me trouxe esse propósito. Foi muito intenso, né? No começo foi muito intenso e tal. E hoje eu acredito que eu encontrei esse equilíbrio, né? Então eu continuo treinando. Pô, ontem eu comecei meu treino nas 5:30 da manhã. Porque às 9 eu tinha que estar no trabalho, né? Então nada mudou, né? Não é porque, eu virei, agora eu... Não, youtuber, parem. Não. Tá tudo igual. Continuo trabalhando mais, domingo a domingo. Só que a diferença é que Minha hoje mulher eu é dentista. Todo dia, às 5 horas da manhã, ela levanta pra correr. Então. Pelo amor de Deus. Então. Eu tô virando pra fazer xixi. É difícil. Puta que eu pariu. Ela te acorda e você fala assim, hora do xixi. Eu olho pro lado, não tem mais ninguém. Ela tá lá na academia correndo. Então, mas isso é uma coisa muito louca. Ela tá se cuidando. Equilibrada. Ela tá se cuidando. Médio, equilibrada, médio. Então, eu acho que... Não, tá cuida perfeito. É isso. Só ainda eu que não cuidei. É isso. Mas já vai. E ela te dá muito poder, né? Porque você, como eu disse, né? A gente sabe que isso vai acontecer. E assim, se eu treinar todo dia, fizer tudo direitinho, isso é segredo do sucesso? Não é. Não tem garantia nenhuma. Não tem garantia que você vai ter sucesso, que você vai bem numa prova, que tudo vai dar certo. Você não tem garantia. Mas se você ficar parado, aí é certeza absoluta que você não vai ter sucesso nenhum. Perfeito. Entendeu? E isso você consegue aplicar em tudo, em negócio. Como é que eu sei que o negócio vai dar certo? Você não sabe. Mas tem que estar preparado. Fazer o que você pode no teu espaço. No que você pode, vai fazendo. Uma hora alguém vai te notar e uma hora as oportunidades vão chegar. E pra mim foi muito isso. Hoje eu faço o que eu amo, né? Eu amo o que eu faço. É bom, né? Fazer o que gosta. É muito bom. Então, às vezes, tem que filmar não sei aonde às 5 da manhã. Vamos, tô feliz. Não é, lógico, é trabalho. Não é todos os dias que tudo flui. Mas antes tinha uma coisa de você trabalhar com o que você ama. E aí você se sentia às vezes meio... Nossa, é tão prazeroso que nem parece trabalho. E tinha um pouco de vergonha. Mas hoje é tão real isso já. Você poder fazer o que você gosta. É tão bom. Nossa senhora. E que não tem mudou, né? Dia de semana ou fim de semana. É tudo igual. Tudo igual. E assim, eu era contadora, cara. Puta profissão dura, difícil. Os contadores sabem. Você tem prazo, Receita Federal no teu pescoço, cliente. Você tem todos os lados, você tem ataque, né? Então, você tem coisa pra entregar, a Receita não te ajuda. Então porque antigamente tinha muito isso. Ou você é contador, você trabalha 30 anos numa empresa, você é contador há 50 anos, tá assim, todo mundo nascia e morria numa... Hoje não, você é o que você quiser. Então eu fiz esse migrar de carreira, né? Então eu saí da contabilidade pro digital que não tem segurança nenhuma. Mas isso pra mim tá tão claro. Qual a segurança que eu tenho? Zero, entendeu? Pra tudo, né? E aí foi isso. Então a gente conseguiu. Mas antes, só conta dessa última maratona, acho que foi a última, que você tinha uma corredora do teu lado que você gostava, que você via ela e tudo mais, de repente ela veio falar com você depois da linha de chegada. Sim. Você estava me contando nos bastidores. Sim, ela é. Foi esse final de semana. Então, assim, você entende que isso acontece pra mim? Você virou celebridade. Sim. Aí eu terminei a corrida e essa corrida foi muito interessante. Foi a primeira, depois de pandemia, com muita gente, mar de gente. Eu fiquei assustado com a foto que eu vi. Foi. Então você imagina isso, foi um mar de gente, pessoas conversando, querendo tirar foto e tal. E é muito legal que eles chegam assim: Val, eu comprei aquele tênis que você falou, tô com ele no pé. Então eles iam agradecer, isso é muito legal. E aí eu terminei essa prova e ela tava lá no fim. E ela foi campeã da São Silvestre, já foi campeã da Maratona de São Paulo. Então, porque em 2001, 2008, eu assistia a Maria Zeferina Baldaia correndo. A gente tem essa memória na cabeça. Exato. Na São Silvestre, esse nome então você fala assim, caramba! E aí eu terminei, eu não tinha visto. Aí ela chegou pra mim e falou, nossa, Val, eu sou sua fã. Fiquei assim, ó. Falei, cara, você não tem noção do quanto eu já torci por você. Como chama aquele keniano que sempre ganhava? O Eliud Kipchoge? Não. Ele é de... Aqueles antigos lá, que ganhava todo ano. Ai, caramba. Como chama aquele keniano, cara? Você só ouviu o nome desse cara? Atual. Mas já a gente vai falar lá fora e a gente vai lembrar disso. Busca aí. E assim, é muito louco a gente poder encontrar essas pessoas, né? Que você via assim E hoje você vira referência. E de repente ela vem conversar com você, né? Porque a rede social,
Eu entendo isso, tá? Eu não sou uma atleta profissional, não serei, porque isso requer muita dedicação, muito esforço, e eu preciso pagar conta, né? Não que uma coisa seja ligada à outra, né? Mas o atleta profissional no Brasil, ele é muito... Não é no Brasil, no mundo, né? Ele tem que se esforçar demais para conseguir ter apoio, porque ele aparece... A rede social, é muito mais fácil uma empresa apoiar um influenciador, porque ele vai vender para aquela, Claro. vai trazer aquela do que Retorno. um atleta que, porque assim, é aquela tal coisa, a vitória, ela não mostra o tanto de suor e de sangue que foi durante o caminho desperdiçado, né? Então a pessoa se dedica muito para conseguir chegar forte, né, naquela vitória, se acontecer, né? Perfeito. Então, é o que eu falei, não existe garantia de sucesso, né? E aí, como você garante isso? É muito mais fácil com o influenciador, né? Ô Val, conta um pouco. Poltergar, porra, esse cara era um monstro. Eu cresci Poltergar. ouvindo esse cara. Era o Senna, Domingo e o Poltergar na... Nossa, na- ele era grandão, né? Pô, só ouvia o nome desse cara. Os quenianos são quenianos e todo o pessoal aí que corre, os caras são. Ô Val, a gente pede pra a nossa convidada, o nosso convidado sempre pensar em 2 nomes pra indicar, pra vir aqui pra bater um papo, pessoas que te inspiram ou pessoas que você fala que são foda que poderiam estar aqui. Indica 2 pessoas. Nossa senhora, que forte, Quem sabe né? faz ao vivo. Deixa eu pensar. Óbvio que eu vou dar Eduardo Suzuki. Não é porque é meu marido, não, Gostei. gente. Mas ele é, assim, eu brinco com o Edu, eu acho o Edu lindo. Nossa, acho ele maravilhoso. Mas o cérebro dele. Mas as guarda a ideias beleza que pra ele você. tem. Aquela coisa, o cérebro dele, ele é muito. Ele entende muito disso tudo, né? De negócios, ele tem uma cabeça muito. Outro nome. E eu tenho uma pessoa que durante a pandemia, que me influenciou muito, que foi o Bruno Perini. Que é um cara, né? O Bruno, eu fiz live com o Bruno Perini durante a pandemia, mas o Bruno agora, porque ele fez, eu falo, até brinco, né? Eu fiz live com o Gustavo Cerbasi e depois fiz com o Bruno Perini. O Bruno Perini, os dois explodiram, né? Então talvez tenha alguma ligação. Fazer live com a Val E fazer podcast com a Val. Pode ser Explodimos, Davi! Explodimos! Agora vai, entendeu? E o Bruno Perini foi um cara que eu me inspiro demais, assim, de ideias, né? E... eu acho que, assim, 2 nomes, assim, de Tá pronto. ótimo, tá ótimo, de bate pronto. É. Val, foi uma honra ter a sua história aqui. Foi emocionante, a gente ficou... Todo mundo que tá aqui nesse parado só ouvindo. Pra gente foi um prazer enorme. O Foda-se é um bate-papo desse leve e gostoso pra ouvir histórias legais pra que as pessoas possam se inspirar ou compartilhar. Então foi espetacular, queria te agradecer muito a presença, Gabi, Júlia. Agradeço. Muito bom, tá? E eu vou tentar correr, porque depois eu te falar que eu passei o portal, passei os 30, eu vou te mandar Começa isso. devagar, cara. Começa devagarzinho, um passo de cada vez. Eu gosto de futebol, tênis, mas eu vou pôr a corrida. Meu amigo Kaká, que tenta me inspirar, e o Digão, que agora estão correndo, eles vão correr a O primeira. Kaká já correu. Não, ele vai correr em Berlim. O Kaká, vai ser a primeira. O Kaká ele faz corridas. já Não, encontrei sim. com ele por aí. Ele tá correndo, mas era ele ia. São Paulo. Ele ia fazer Berlim e veio a pandemia. Isso. E agora ele vai fazer, acho que é outubro, Berlim, não é? Ele vai fazer Berlim. Então, ele me enche o saco que a mosquinha tem que beliscar, o picar. mosquitinho da corrida. E que ainda o mosquito não me picou ainda. Mas você viu? Não picou no começo e picou lá na frente. Mas vai então indo. pode ser que a pica Já chegue vai. qualquer Não, hora. calma. Não vamos entrar nesse assunto que é melhor não. Mas a gente vai correr. Um abraço pro Kaká e pro Digão, que tá tentando me fazer correr, mas a Val me convenceu agora. E eu que agradeço estar aqui. Quando a Gabi falou, né? Comentei com ela. E quando ela falou foda-se, eu falei, cara, foda-se é o meu mantra de vida, sabe? Eu acho que um foda-se bem dado te salva. Nossa, quase que todo dia. Então, é perfeito. A gente usa isso bastante. Nossa, Muito obrigado, mais uma pessoa foda aqui com a gente. com PH maiúsculo. Foda-se.